Bom, vamos ao tema. Olha que bacana. O vermelho ali é do advogado criminalista, né? Tem sangue no olho. Olha só, por que nós escolhemos esse tema? Esse tema foi escolhido não por mim. Foi por mim, conversando com o Dr. Bruno, conversando com o capitão. Porque nós enxergamos a realidade da faculdade e a necessidade, o anseio, a curiosidade de muitos de vocês. É natural, nós somos alunos, nós passamos por isso. Dr. Ali falou muito bem, a gente começa a faculdade, eu quero ser juiz. Eu não dou aula para os primeiros períodos, mas toda vez que um aluno vira para mim e fala assim, eu quero ser juiz, eu pergunto para ele, você sabe o que o juiz faz? A maioria sabe, ganha bem. Você quer ser juiz, então é para isso. Não, eu quero ser promotor. Você sabe o que um promotor faz? Você está disposto, você está vocacionado para isso? E aí, à medida que o curso vai evoluindo, as pessoas vão assistindo audiência, vão tendo contato com o processo, vão lendo julgados, vão tendo contato com doutrinas. Ele vai entendendo que não era bem aquilo que ele queria. Ele queria ser juiz, mas quando ele descobriu o que juiz faz, ele não, aí eu não quero ser não. Porque não é fácil. Dia desses estávamos numa audiência e a promotora prestando um relato para os alunos, e no momento o aluno fez uma pergunta, eu virei para ela e disse, doutor, deixa eu responder essa pergunta. A promotora tem 22 anos, que chega no fórum 1h da tarde e sai 5h da tarde, todo dia fazendo a mesma coisa. Ouvindo traficante, estuprador, quem furta e quem rouba. São os crimes que tramitam na primeira e segunda vara criminal de Montes Claros. De vez em quando algum caso de corrupção. Mas furto, tráfico, estupro e roubo todo dia. Pensa na pessoa se especializar numa função para todo dia sentar na mesa de audiência. Não é talvez a realidade de um promotor de uma comarca de interior que não tem essa sequência grande de audiências desse jeito. Aí tem mais diversificação, ele pode investigar, ele pode trabalhar, tem a parte do poder público que ele controla, tem outras partes que ele atua, nos direitos indisponíveis, na área civil. Mas quando você vai para uma comarca grande, igual Montes Claros, que as varas são especializadas, você imagina a pessoa todo dia fazendo a mesma coisa. E o pior, não é uma coisa boa de fazer, é um montoeiro de réu mentiroso, é um montoeiro de gente contando mentira, deve ser um ambiente muito ruim para trabalhar, cara, não dá. E um detalhe, eu posso escolher o processo que eu vou trabalhar. O promotor não. O juiz também não. É uma questão de vocação. Se vocês perguntarem para o doutor Ali, talvez ele não tenha vocação para ser advogado. Não, eu sempre quis ser Ministério Público, porque a minha vocação é Ministério Público. Nós temos que encontrar a nossa vocação. E esse é o recado para vocês. Por que eu quero falar da atuação do advogado? Eu quero ser advogado criminalista. Você sabe o que um advogado criminalista faz? Então, talvez você não queira ser, talvez você quer aprender primeiro o que é advogar, para depois você ser advogado. Já que vocês tiveram a oportunidade, a brilhante iniciativa da organização do evento, de colocar profissionais de todas as áreas, promotores, advogado, delegado, para que vocês consigam enxergar o direito por diversas nuances. Isso é fundamental. Por quê? Porque eu sou fanático com a advocacia, eu sou apaixonado com a advocacia, eu nasci para ser advogado, eu vivo a advocacia 24 horas por dia. Eu encontrei minha vocação, graças a Deus. E alguns alunos aqui já tiveram a oportunidade de me ouvir quando eu estive aqui na faculdade no dia 18 de maio desse ano, e tive uma oportunidade maravilhosa de bater um papo com os alunos de terceiro e quarto período. Naquela oportunidade, que eu me lembre, eu expliquei para vocês onde que eu encontrei minha vocação com a advocacia. Minha vocação com a advocacia nasceu, eu acho que o doutor Ali nunca teve a oportunidade de ouvir, e acho interessante que ouça, que quando eu encontrei a minha vocação para a advocacia criminal, foi quando eu tive que visitar meu pai no sistema prisional com 10 anos de idade. Ali eu entendi que eu queria ser, não sabia o que era isso, advogado. Mas eu queria ser alguém que fosse lutar e buscar a justiça. Ali naquela oportunidade, com tudo que Deus me permitiu viver depois, eu entendi que a minha vocação
faz sentido ao nome, advocatus. Vocação para trazer para si o problema alheio. Vocação para estar ao lado daquele miserável que precisa. E não vocação para estar do outro lado combatendo e jogando pedra nele. Essa não é a minha vocação. Mas é a vocação de quem quer ser policial, quem quer ser promotor. Pensa numa pessoa que tem a vocação para ser juiz, cara. Que coisa terrível. Você julgar o próximo. Eu penso que não deve ser bom. Eu dando aula de direito penal um dia, falei para os alunos, o direito ao aborto, todo mundo grita, aborta, não aborta, fica aquela confusão e tal. Aí beleza, todo mundo acha linda a discussão. Aí eu quero ser juiz. Juiz? Beleza, 17 horas chegou na sua mesa um pedido liminar, uma autorização para aborto no hospital. O médico está aguardando a decisão, o oficial de justiça está na porta, a cirurgia é de risco e precisa de uma autorização sua. Aborta ou não aborta? Você olha para o lado, você procura seu pai, sua mãe, procura cadê o promotor, cadê o advogado? Meu amigo, é você. Você não queria ser juiz? É você. Decida. Você vai autorizar matar esse feto a quem você sequer deu a chance de ouvir? Ou você vai condenar essa mãe a morrer porque o parto é de risco? Eu quero ser juiz. Você não tem ideia do que é ser juiz? Eu quero ser promotor. Eu quero ser advogado. Vamos entender primeiro o que é cada uma dessas funções? Aí depois a gente decide. Você não precisa decidir isso agora. Uma coisa que você só precisa fazer é estudar muito mesmo. Porque qualquer dessas funções você tem que estudar muito. Eu achei que tinha que estudar muito só para ser promotor e juiz. Para advogado não precisa não? É uma ilusão que advogado criminalista, porque existe aí um rótulo, para ser advogado de porta de cadeia, eu não quero ser não. Se você não estudar, você vai ser, cara. Porque é o máximo que quem não estuda consegue é ficar na porta de uma cadeia lá e mais nada. Mais do que isso é muito para você. Você não consegue raciocinar, você não consegue criticar, você não consegue bater de frente com o promotor num embate leal, sem desrespeitar a função dele, a pessoa dele, mas divergir de tudo que ele falar. Para você fazer isso, você tem que estudar muito, porque ele estudou muito para estar onde ele está. E você, advogado, quer ser um advogado combativo, como se você não estuda? Hoje, curiosamente, eu tive acesso a uma frase, pela primeira vez na minha vida, eu não conhecia essa frase. E assistindo um vídeo, eu tive acesso a essa frase e achei tão bonita que postei lá no Facebook. Quem me acompanha aí deve ter visto. E é provável que eu nem decorei ainda. Está lá postada, se eu não decorar aqui, eu pego o celular e olho qual é a frase. E realmente, não lembrei mesmo não. Mas eu sei que ela está aqui. Como ela tem tudo a ver com o estudo que o doutor Hélio falou, e tem que estudar muito mesmo, isso é fato, isso aqui diz muito. Porque, como eu estava dizendo, você quer bater de frente, você quer contrapor as ideias do Ministério Público, então estude. Estude porque você vai virar, caso contrário, caso não estude, vai virar presa fácil na mão de quem estuda. Olha que frase de tão simples, assim como o professor Leal falou, que é na simplicidade que está a beleza das coisas. Essa frase de tão simples, ela tem uma beleza singular. Eu do livro não me livro, e nem quero me livrar. Se do livro eu me livro, como livre vou ficar? Se eu ficar livre dos livros, eu não serei livre. Em resumo, foi o que foi dito. É preciso estudar muito, sempre. Mas acreditem, é muito prazeroso estudar. Quem aí estuda muito sabe do que eu estou falando. É muito prazeroso. Nós fomos fazer um júri juntos, eu e o doutor Ali. O júri não aconteceu. Nós fomos para a sala dele, ficamos 3 horas e tanto discutindo o direito. Isso é maravilhoso, estudar. Tem uma divergência, eu penso de um jeito, ele pensa de outro, mas aí é que é bom. Porque se tudo que eu falar, é isso mesmo, doutor, apoiado, tudo bem. Não, eu preciso de alguém que divirja de mim para me forçar a me aperfeiçoar, a estudar. Eu disse isso na sala de vocês quando eu estive aqui. Quando o aluno é responsável e vira na aula do professor, professor, eu discordo do que você está falando. Cara, isso é show de bola. Isso tem todos os indícios de que é um excepcional aluno. Mas a sala de aula não é estúdio do filme O Alto da Compadecida.
Ah, professor, eu discordo. Discorda por quê? Sei não, só sei que é assim, não concordo não. Não, isso aqui não é filme Auto da Compadecida. Você discorda? Discordo. Por quê? Professor, eu discordo porque eu estava estudando hoje na doutrina de fulano de tal e ele pensa diferente, ele fala assim, assim, assim. Inclusive tem um voto do ministro tal que pensa assim, eu concordo com eles, acho que o senhor está equivocado. Meu amigo, eu vou pensar 2 vezes antes de dar aula para esse cara, eu tenho que estudar muito para dar conta de dar aula para ele. Quem discorda de mim me faz crescer. Por isso que um júri, quando tem um embate entre defesa e acusação, é um júri bom, enriquecedor, se aprende muito. Por quê? Porque quando alguém discorda de você, te faz crescer. Desconfie, tome muito cuidado daqueles que sempre concordam com você. A advocacia criminal, além de estudar muito, exige um perfil que você pode conquistar. Você pode cultivar esse perfil no decorrer dos anos, que é esse perfil de atrair para você o problema do outro. Saber que ninguém vai chegar no seu escritório e falar assim, doutor, eu ganhei na cena e eu estou sem saber o que eu faço com esse dinheiro. Isso não vai acontecer. Vai chegar no seu escritório, doutor, meu filho foi preso, falou que ele estuprou, doutor, meu filho não mata um passarinho, doutor. E eu costumo dizer, é tão engraçado quando a mãe, ou a irmã, ou os filhos, chega para me contratar para defender um estuprador, que a primeira coisa que me faz imaginar esse cara estuprou mesmo, é o primeiro contato com a família, quando eles falam assim, doutor, o estupro que eu estou me referindo é o estupro, por exemplo, de vulnerável, é quando o cara estupra a própria filha, estuprou a enteada, estuprou a mãe, estuprou a tia. Eu não estou falando daquele cara que pegou a mulher ali na rua à noite, na esquina, jogou no mato, machucou, estuprou. Não, esse é um caso à parte. Eu estou falando do estuprador doente. A família chega para mim e fala assim, e hoje, infelizmente, não sei se na comarca do Dr. Ario trabalha, como que está essa realidade. Em Montes Claros está assustadora. Pai que estupra filha, não tem mais classe social. Eu tenho clientes nesse tipo de processo, que são gerentes de banco, são médicos, são pessoas da lei. Tem um policial militar acusado de estuprar a própria filha. Então isso foi-se o tempo que era um crime praticado por aquele bandido que Lombroso desenhou, aquele que está lá na periferia. Então, não, infelizmente, esse é um crime que está aí nos nossos dias e é muito difícil de lidar com ele. Mas uma coisa que eu falo no exercício da advocacia criminal, que eu acho muito interessante, é quando a família chega e fala assim, doutor, é porque o senhor não conversou com meu filho ainda. A hora que o senhor conversar com ele, o senhor vai ver. Meu filho é incapaz de matar uma mosca, doutor. É estuprador. Quando a mãe vira e fala assim, doutor, meu filho não mata um mosquito. Eu penso comigo, estuprou mesmo. Porque o estuprador de vulnerável ele não admite violência, cara. O estuprador de vulnerável é averso à violência. Ele odeia violência. Ele tem certeza que ele tem que ensinar a filha dele a transar para ninguém machucar ela lá na rua. O cara é doente, mano. Eu costumo dizer que o pior equívoco, né? O doutor Alice citou aqui vários pontos da falência do Estado no combate ao crime. Se nós fôssemos falar só disso, ficaríamos aqui dias e dias, porque as falhas são cada uma mais absurda que a outra. Você pegar um estuprador, um cara que estuprou a própria filha, e colocá-lo no sistema prisional, é o erro mais absurdo que se comete no Brasil. Prisão não cura estuprador. Ele é doente. E eu não preciso de laudo para dizer isso não. Porque eu sou homem, sou pai de família. Graças a Deus tenho minha virilidade em ordem. Minha família está em ordem. Eu não consigo, eu tenho uma filha de 17 anos. Eu não consigo entender que um homem olhou para a filha de 6 anos de idade, me perdoe o palavreado, e teve tesão. Esse cara é doente. Isso não é um ser humano que precisa de cadeia. Esse ser humano precisa de tratamento. O problema é que se sair na mídia que ele foi condenado a tratamento, a sociedade revolta. Porque a sociedade é mal informada. Um homem que olha para a própria filha com 6, 7, 10 anos de idade, ela não tem nem corpo para desenvolver nele uma atração. Nem isso tem.
E o cara consegue ter atração, consegue ter ereção, consegue maltratar a menina chorando e ele está fazendo. Esse cara vai para a cadeia por quê? Ele tinha que ser tratado. O nosso sistema é falho. Aí quando eu vou conversar com a família, o que eu falo quando eu falo que a atuação do advogado criminal nos dias atuais? Porque eu tenho vivido isso. A quantidade de crimes nessa ordem é muito grande. Aí a família chega, me procura. No momento que a família me procura, e eu faço as minhas conclusões ali já no início, né, baseado no que eles falam, depois eu vou visitar o réu. A minha vocação de querer ajudar o outro, ela fica bem presente nesse momento da família. A mãe não tem culpa do crime que o filho fez. Os filhos não têm culpa que o pai é corrupto. A Polícia Federal bateu na casa do cara 6 horas da manhã, levou um monte de material apreendido, o levou preso e algemado, e os filhos sofreram barbaridade, e eles não têm culpa disso. Eu, advogado criminalista, tenho a capacidade que me foi dada por Deus de ajudar a minimizar a dor dessa família. Eu estou, nesse momento, com foco na família. O que eu vou fazer com o réu é outra história. E por isso que é muito interessante falar a advocacia criminal nos dias atuais. Por quê? Porque nos dias atuais a criminalidade está tão em alta que às vezes você tem, eu não, mas o aluno, por exemplo, teria vergonha de dizer eu quero ser advogado criminalista. Muitos dos que estão aqui, sobretudo os mais jovens, eu acho até que eu já comentei isso um dia na sala, mas como tem alguns alunos aqui que não estavam presentes, eu vou repetir, me perdoem quem já ouviu. Mas é um fato muito curioso nas nossas aulas de Direito Penal e Processo Penal. As turmas do matutino é uma quantidade enorme de moças e rapazes. As moças tudo muito novinhas. Hoje tem uma galerinha aí de 17, 18 anos que já está passando vestibular, que eu fico impressionado. Aí você vai dar aula e você começa a dar aula de Direito Penal, aí você começa falando algumas matérias que instigam, e eles ficam apaixonados com a matéria, e penal tem essa coisa mesmo de chamar a atenção, a questão. Aí eu termino a aula e falo assim, hoje é a primeira aula, eu queria só fazer um pedido. Chegando em casa, não fala que você teve aula de Direito Penal hoje não, e que você gostou não. Eu sei que você gostou, eu estou vendo aqui sua cara aí. Mas faz de conta que não gostou. Porque se você falar para o seu pai assim, pai, eu tive uma aula hoje de Direito Penal que o senhor não vai acreditar. Menino, vai dar uma desmotivada no seu pai tão grande que ele vai olhar para você e vai dizer, minha filha, mas eu sonhava tanto que você fosse fazer direito, mas você vai mexer com bandido. Porque seu pai tem certeza que você vai mexer com bandido só porque você falou que gosta de direito penal. Porque existe esse preconceito, e vocês já me ouviram dizer isso. Minha mãe, meu filho, mas é o orgulho meu, eu achei que você ia, mas você vai mexer com bandido. Vocês lembram, né, quando eu falei isso? Aí eu perguntei, qual o conceito de bandido? Aí o doutorado falou, uma vez bandido, sempre bandido. Quem faz uma coisa errada uma vez, faz uma errada 2 vezes. Mas por quê? Uma vez Estado incompetente, sempre Estado incompetente. Enquanto eu tiver um Estado incompetente que não combate o crime, eu terei bandido sendo bandido. E a culpa não é do advogado. Apesar da sociedade achar que é. Porque o advogado colocou na rua, porque o advogado... Aí muitos me perguntam, Arlen, você tinha coragem? Um exemplo, provavelmente muitos aí iriam anotar essa pergunta e mandar para mim. Arlen, você teria coragem, se vivo estivesse, você teria coragem de defender o moço que colocou fogo na creche em Janaúba? Eu respondo, meu sonho. Como assim? Meu sonho poder defender aquele cidadão? Que procurou ajuda, inclusive no Ministério Público, e o Estado foi incapaz de socorrer o problema antes do problema acontecer? Ou vocês acham que todo o problema da creche foi culpa dele? Lógico que não, era um problema que já vinha acontecendo de longas datas. E digo mais, ele era um dentre os milhares de servidores que estão doentes e ninguém está cuidando.
Quantos professores eu tenho em sala de aula doentes, ameaçados por alunos? Quantos professores eu tenho doentes com sobrecarga de horário? Quantos policiais militares eu tenho com sobrecarga de horário que não dormem? Quantos promotores eu tenho que está sobrecarregado, não tem tempo para a família, o cara está adoecendo no serviço? Quantos juízes o CNJ disse que tinha que tomar conta de 1.500 processos para que a justiça funcione? Cada juiz tem que ter no máximo 1.500 processos. Nas varas criminais de Montes Claros, primeira vara 6.700 processos, na segunda vara 5.400 processos, na vara do júri 3.800 aproximadamente. Mas tem uma coisa pior, na fazenda pública 22.000 processos na mão de um juiz. As pessoas estão adoecendo no serviço público. Ninguém tem dúvida de que aquele moço era doente. Ele estava adoecendo e fez aquela atrocidade. Aí esse caso serve para eu exemplificar. Ô Arlen, você teria coragem de defender? Meu sonho, defendê-lo. Mas não confundam. Eu não disse, meu sonho, absolvê-lo. Vocês não me ouviram dizer isso. Defender um cidadão que responde por crime não é absolvê-lo. É assegurar os seus direitos durante a tramitação do processo. Advocatus, vocação para estar ao lado. Advogado, vocação para estar ao lado quando ele for na presença do rei. É daí que veio o nome advocados. Quando na época alguém tinha que comparecer perante ao rei, para responder por algum ato, tinha alguém do lado dele, que doravante veio ser chamado de rábula, porque não dominava o direito, mas exercia a oratória com maestria, e através da sua oratória convencia o rei a minimizar a punição do infrator. Mas acreditem, o que dá brilho nos olhos na advocacia criminal não é honorários. Honorários ajuda. O que dá brilho na advocacia criminal não é exposição midiática. Essa, muito pelo contrário, atrapalha bastante. O que dá brilho na advocacia é poder você ver o resultado do seu trabalho em prol de alguém que injustamente está sendo acusado pelo Estado. Por que isso? Porque todas as vezes que o doutor Arlen falou de traficante, eu concordei com ele. A meu ver, e olha que sou cristão, assim como ele, mas é um ser que eu já desacredito. Eu não consigo mais acreditar na ressocialização do traficante. É difícil. Pode ser que eu venha acreditar um dia, mas hoje não. Então, quando o doutor Arlen falava de traficante, ficava parecendo para a grande maioria de vocês que traficante, entre parênteses, todos os criminosos, não. Traficante não representa 10% dos criminosos do país. Quando eu digo defender alguém pela prática de crime, independe de qual crime a pessoa praticou. Por que isso? Porque há um estudo da USP que comprovou que todas as vezes que alguém fala assim, eu estou dando aula e cito um exemplo. Filisbino, e aí raciocinem junto comigo. Vamos ver se o estudo da USP está certo. Beleza? Me acompanhe, pode ser? Raciocinem aí o seguinte. Filisbino cometeu um crime. Certo? Pensaram aí? Agora ouça com atenção. Levante a mão apenas quem pensou em um crime diferente de homicídio, furto, estupro, roubo e tráfico. Quem pensou um crime diferente desse, levanta a mão. Pode olhar para trás para você ver o resultado. Ninguém pensou um crime diferente desse. Quando eu digo, Filisbino cometeu um crime, o estudo da USP revela, nós pensamos, ou foi roubo, ou foi estupro, ou foi furto, ou foi homicídio. É difícil de mensurar para vocês 10% dos tipos penais que temos no Brasil. E nas salas suas eu disse e repito aqui, agora na presença de um promotor de justiça e do comandante da polícia militar. Todo mundo aqui é criminoso. Não salva um. Aí um levanta a mão, eu não sou. Não faz isso não, que você vai passar vergonha. Artigo 234 do ECA é o mais básico de todos.
Constranger criança em público. Quem tem filho, já pegou o danadinho pela orelha na frente da povo, faz favor, não falei para ficar quieto. Menino diabo, volta aqui. Constranger criança em público, crime, está lá no ECA. Criminoso, todo mundo. E no dizer do professor, do doutor Ali, todo mundo bandido. É tudo bandido. E é por isso que eu tiro meu cartão toda vez que alguém fala, defender bandido, está aqui meu cartão, se você me defender, se você precisar. Porque se o promotor for responder por um crime, ele não pode ser defendido pela juíza. Ele não pode ser defendido por um promotor amigo dele. Ele vai ter que me contratar. E aí eu vou virar para ele e muito prazer, eu sou defensor de bandido. E eu estou aqui para isso. Por quê? Porque isso é inerente à conduta humana. Mas eu não posso falar de advocacia criminal vinculado à ideia de homicida, estuprador e traficante. A advocacia criminal é muito mais do que isso. Digo mais. Na carteira de clientes que eu tenho no meu escritório hoje, eu tenho 2 traficantes. Não é uma área que me dá prazer em advogar, não é uma área que me enche os olhos. Tenho muitos clientes de outros crimes, mas nessa área de tráfico não é uma área que me dá prazer. E aí, enfrentando esse ponto em específico, eu até comento com o doutor Ali, confesso que me faltou lembrar. Se eu tivesse lembrado, eu tinha convidado ele para participar comigo, que eu sei que ele contribuiria muito. Nós tivemos um congresso de Direito Penal e Processo Penal em Montes Claros semana passada, congresso organizado pela empresa lá da Minas Congresso. Alguém aqui esteve presente nesse congresso? Nesse congresso, a palestra que me coube, um tema que eu escolhi com muito carinho, porque eu estou escrevendo sobre isso, eu defendo a ideia da tipificação do traficocídio. Inclusive uma ideia que eu tenho comigo, mas tenho estudado alguns materiais, inclusive escritos por representantes do Ministério Público, em que eu defendo a ideia de que o traficocídio, aquele homicídio que eu e o doutor Ali trabalhamos no júri, ele não é crime para ser julgado no júri. Quando o homicídio ocorre em razão da disputa pelo tráfico de droga, uma disputa patrimonial, isso tem que ser julgado pelo juiz singular, porque é crime contra o patrimônio, é crime na disputa de poder patrimonial. E eu sempre falo, até de forma muito simples para explicar, não precisa nem ser especialista em direito para entender. Nos exemplos que o doutor Ali citou, inclusive numa interceptação telefônica, um liga para o outro e fala assim, você está na minha área, velho? Eu estou na faculdade, mas eu estou saindo. E eu, se eu fosse você, eu vazava, está querendo morrer? Aí eu te pergunto, esse caso que o doutor Ali citou, se o cidadão que está preso, quando ele sair da cadeia, ele encontrar o traficante na área dele vendendo droga, o que ele vai fazer? Matar, correto? E se ele sair, chegar lá fora e descobrir que o cara não está mais na área dele, o que ele vai fazer? Nada. Ele não está interessado na vida do cara. O homicídio é um crime contra a vida. Eu quero ceifar a vida do próximo. Esse é o homicídio. Se eu não quero a vida, eu quero outra coisa, mas a vida será uma atividade meio, como é no latrocínio, eu quero roubar. Se alguém me atrapalhar, eu mato. Eu não quero te matar não, mas não me atrapalhe não que eu te mato, porque eu quero é roubar. Se isso é latrocínio, é julgado pelo juiz singular e não pelo júri, o traficocídio tinha que ser julgado pelo juiz singular. E aí evitava de nós termos um placar de 4-3 a favor da condenação, significa 3 jurados querendo absolver um réu, onde o doutor ficou 1 hora mostrando interceptações telefônicas, os traficantes conversando entre si e determinando quem que ia morrer, e 3 jurados querendo absolver o réu. Vocês vão te convir comigo que esses 3 jurados, no mínimo, estavam sofrendo algum tipo de coação. Mas está errado, esse tipo de crime não deveria estar sendo julgado lá. Esse tipo de crime deveria estar sendo julgado pelo juiz singular, que não vai se sentir ameaçado com vagabundo. Tudo bem, mas essa é uma realidade ainda a longo prazo no Brasil. Mas eu disse isso para pegar um gancho na fala do doutor Ali. Uma vez traficante, sempre traficante. Enquanto o Estado for omisso, será sempre traficante. Enquanto o Estado tiver a polícia civil desequipada, cheguei numa comarca, eu não vou citar o nome aqui para não envolver, daí a pouco eu acabo comprometendo o pobre do policial que não tinha nada a ver com a história. Mas nós temos aqui a Desirê, que trabalha na Polícia Civil, e eu sei que ela vai
saber que isso existe em algum lugar. Se não existe aqui, graças a Deus. Mas eu pedi ao Ministério Público que interviesse junto à delegacia para agilizar a conclusão de um inquérito. Só que esse inquérito estava pendente de algumas diligências. Depois de muito apertar a polícia, veio um ofício, que na verdade não foi ofício não, veio uma carta, escrita e assinada pelo escrivão e pelos investigadores. Nessa carta tinha muitas informações, eram 2 páginas, mas a que nos interessa. Doutor, impossível continuar as investigações, nossa cidade está sem delegado há tantos meses, nós não temos coletes, os nossos coletes foram levados para exame de balística e não retornou, exame é isso mesmo, né, de balística, os coletes para testar se está funcionando, se vai proteger mesmo. E das armas que nós tínhamos aqui, 3 deu defeito, nós estamos usando as nossas armas pessoais. Me permitam brincar, e aí eu falo de forma bem clara, eu estou brincando, mas apenas para aliviar, porque é de rir mesmo. É um absurdo o Estado querer combater um crime com a estrutura dessa. Lá nos meus clientes não tem esse problema não falta arma para ninguém, não falta munição para ninguém, não falta ninguém comandando. O delegado aqui foi transferido. Eu conversei com o doutor Ali, Porteirinha ficou 1 ano e meio sem juiz. Não, lá nos meus clientes não tem isso não. Matam hoje, amanhã já tem outro assumindo o lugar dele, porque lá a gente repõe rapidinho, não tem esse problema. Lá o crime é organizado. Não é essa desorganização do Estado. Me chamaram para fazer uma palestra em Montes Claros esses dias atrás aí. Veio uma comissão de Brasília, com vários deputados, para falar sobre a unificação da polícia. E queriam ouvir de mim quais os reflexos para o processo penal da unificação da polícia. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu achei que eu ia sair de lá preso. Porque primeiro, polícia é o que mais tinha lá para me prender, mas estava lotado. Lógico, a unificação das polícias, a plateia era toda polícia, militar, civil, corpo de bombeiro, um mundo eterno de gente. Eu fui chamado e o meu tema era os reflexos da unificação da polícia, os reflexos no processo penal da unificação da polícia, 13h30. Fui chamado, até falei com o Bruno aqui, por isso que é bom a gente lidar com um militar que tem toda a disciplina, o cuidado de leal com o horário. Que hora que é a palestra? Tantas horas. Eu cheguei aqui, começou na hora, a minha fala começou na hora, eu não sei se eu vou dar conta de terminar na hora, mas nós vamos tentando e a gente vai. Então, aí eu cheguei lá, 1h30 minha palestra, fizeram a composição da mesa, aí tinha deputado e mais não sei quem. E oficial da Polícia Militar, oficial da Polícia Civil, diretor, delegado regional, superintendente da Polícia Civil, superintendente da grande autoridade. Aí começou, 2h da tarde, começou o batedor. Excelentíssimo senhor, doutor fulano de tal, e não sei o que, pá. E discurso, e mais discurso, e mais discurso, e mais discurso. E eu só olhando aquele negócio, e eu quietinho no meu canto lá, querendo ir no banheiro, não podia levantar da mesa, aquele monte de polícia. Eu entendi, vai desrespeitar, esse povo não posso sair daqui não. E eu quase urinando as pernas lá. E foi falando, e foi polícia, foi falando. Aí o comandante da Polícia Militar. Aí começou, com todo respeito, eu não estou desrespeitando a corporação, eu estou desrespeitando o despreparo desse comandante que estava lá. Nós temos que militarizar a Polícia Civil. Vocês, caras, não tem noção do que esse cara está falando, não, velho. Eu acho que você não conhece a Polícia Civil, para você falar um negócio desse. Mas eu ouvi pior. Subiu um delegado regional, que a solução é desmilitarizar a Polícia Militar. Eu falei, lascou. Você não conhece a Polícia Militar, meu amigo. Você querer desmilitarizar a polícia, você não tem a mínima ideia do que você está falando. Ou seja, era asneira atrás de asneira. Aí o pau foi quebrando. E foi briga, daqui a pouco eles começaram a brigar. Aí um oficial falava mal do policial civil, a Polícia Civil falava mal do militar, e viu aquela confusão. E eu quietinho no meu canto, eu falei, vocês estão ficando do jeito que eu gosto. Eu vou sair daqui preso, quer ver? Quando eu olhei as horas, 6h, eu cheguei no mestre de cerimônia, falei assim, eu preciso, minha fala, eu estou falando sério, eu fui para lá 1h30, achando que minha palestra era 1h30, fiquei sentado na mesa. 6h da tarde, eu virei e falei assim, eu tenho aula às 7h da noite. E eu não providenciei professor para me substituir, eu não sabia que ia demorar, então eu preciso ir embora.
Aí agilizaram lá, passou minha fala na frente do outro. Doutor Ares sabe como é que isso funciona. Não levanta a bola não que eu vou chutar. Se levantar a bola, eu chuto. Sou ruim de bola demais, mas a vontade de chutar não acaba nunca. Levantou, eu vou chutar. Hora que eu levantei, que eu comecei a falar, cumprimento a todos, tal, beleza, passei rápido. Hoje eu entendi uma coisa que já vinha de longa data, que nem a faculdade conseguiu me ensinar. Por isso que nós não conseguimos combater o crime. Porque enquanto os meus clientes são muito organizados, vocês são muito desorganizados, cara. O poder público é extremamente desorganizado. Vocês estão brigando aqui para ver quem vai prender meu cliente. Se alguém lá no mundo do crime tiver uma missão para amanhã cedo, já está definido quem vai executar a missão, como é que vai ser, quem vai fazer. Não é assim nas escutas, doutor Ali? Já está tudo certinho. Você mata, você fica na esquina, você pega a moto, prepara, porque ele vai vir do lado de cá, você corre para o lado de cá. Aí a polícia civil, a polícia militar fica brigando para ver quem é que vai prender meu cliente. Meu cliente batendo, pá, pá. E a polícia naquela desorganização. Aí onde eu falo, quando você pega policiais sérios, promotores, só isso que o doutor Ali, fica enxugando gelo. Batalha. Olha o que acabou de falar, gente. Eu participei dessa operação, eu atuei na defesa. Uma operação monstruosa em Porteirinha. Limpou o tráfico de droga em Porteirinha. Aí o que aconteceu? Quando ele olha, está tudo cheio de traficante de novo. De onde? De Montes Claros, Espinosa, sul da Bahia. O Estado não dá conta, cara. E fica os profissionais mais sérios enxugando gelo. E não acaba. Aí você, como advogado, entra com a missão de, eu quero ser advogado criminalista, eu vou absolver todo mundo. Não confundam absolvição com defesa. Eu sou advogado de defesa, não sou advogado de absolvição. Ele é promotor de justiça, não é promotor de acusação. Ele pode chegar lá e pedir absolvição. Não podemos fazer essa confusão. Eu sou advogado de defesa. Significa o quê? Que eu estarei lá do seu lado para defender todos os seus direitos. Custe o que custar. Se eu tiver que bater de frente com a polícia, eu vou bater. Se eu tiver que bater de frente com o Ministério Público, eu vou bater. Se eu tiver que discordar do juiz, eu vou discordar. Isso não significa desrespeitar nenhuma dessas funções. Mas se eu não tiver essa vocação de bater de frente com o poder público, não venha. Não venha ser criminalista. Eu ministrava um curso de atuação do advogado criminalista nos juizados especiais, mês passado. No mês passado, eu falava para uma plateia, em um curso, de atuação do advogado criminalista no juizado especial criminal. É basicamente a porta de entrada de todos vocês na advocacia criminal. Mas acreditem, é uma das advocacias mais difíceis de se fazer. De cada 10 audiências que eu vejo de juizado especial, 9 o advogado está mais perdido que segue um tiroteio, não sabe nem o que ele está fazendo ali. Oferece a composição civil dos danos, ele não sabe nem analisar qual o reflexo que aquela composição vai ter na ação penal. Mas o assunto era outro lá, mas só para pontuar para vocês aqui, que eu dizia para eles o seguinte: na faculdade, isso aconteceu comigo, e eu já estou partindo aqui para o encerramento da minha fala, mas só para vocês entenderem, na faculdade, a gente cultua a ideia de que advogado criminalista é guerrilheiro, é combatente, anda com a faca nos dentes. Advogado criminalista, se não for para quebrar o pau, não serve. Cuidado, não é bem assim não. Hoje, o melhor advogado criminalista para atuar no juizado especial é aquele que tem capacidade de negócio, de negociar, de conciliar, de transacionar uma transação penal com o promotor, de negociar com o juiz, de discutir uma suspensão condicional do processo. Ele tem que ter capacidade. Não vai para o juizado especial com faca nos dentes, não, que o promotor te lasca na primeira. Sabe por que ele te lasca? Ele coloca uma transação penal tão rebentada no seu cliente que não sobra dinheiro para o seu cliente pagar. Ele já te detona de cara. Juizado especial não é lugar de guerra. Juizado especial é lugar de consenso, de acordo. No juizado especial acontece um fenômeno muito interessante. Dependendo da sua atuação, você sai de lá, você vira advogado da parte contrária.
A parte contrária passa a admirar tanto o seu trabalho que o dia que precisa de um advogado indica você. Não indica o dele, não, indica o outro, da outra parte. Porque é um lugar de consenso. Quanto mais habilidade você tiver de negociar, de argumentar, de trabalhar com as ideias do consenso, melhor. Agora, aí é uma coisa, outra coisa é júri. Eu adiantei isso para a doutora Ali e falo isso sempre que sou convidado a falar de júri, eu falo. Júri é arena. Arena é lugar de embate. Arena é lugar de combate. Arena é lugar de luta. Eu faço júris, na maioria das vezes, em Montes Claros. Hoje, com a doutora Maria Cristina, muitos de vocês já me ouviram falar dela, pela admiração que eu tenho pela função e pela pessoa dela. E digo, minha amiga, amicíssima, pessoa do meu convívio pessoal, até entrar no júri. Hora de entrar no júri, doutor, nós podíamos combinar aqui o seguinte, doutor, vamos fazer o seguinte, tribunal do júri é lugar de luta. Luta é lugar de inimigos. Aqui dentro você é meu inimigo. Com meu inimigo eu não negocio, eu abato. Fique esperta, se eu puder eu vou te abater. Eu entro no plenário do júri com o doutor Ali defendendo 2, 3, 1, 4 traficantes que trocaram tiros no centro da cidade, 3 horas da tarde, na porta da escola, colocando em risco os filhos de todos vocês. E você acha que há capacidade de eu fazer acordo com o doutor Ali? Cada um por si, Deus por todos, meu amigo. Se eu puder, ele vai acabar comigo no plenário. E não pense 2 vezes, se eu puder, eu acabo com ele. A minha missão é defender, a missão dele é acusar. Isso não nasceu ontem. Esse embate do tribunal do júri não nasceu na Constituição de 88. Isso vem da era medieval. Os teatros de arena. Isso está impregnado em nosso ser. Se aqui tiver alguém que não faz direito, é a pessoa ideal para eu citar esse exemplo. Não faz direito, que eu estou querendo dizer no sentido de não estar cursando o curso de bacharelado em direito, né? Vai que eu falei assim, Bruno já ficou meio preocupado, né? Eu estou falando assim, né? Se qualquer um de vocês for convidado para ir no júri, fulano, vão no júri comigo? Vamos. Onde? Porteirinha. O que é? Aí eu não sei o que é o réu não, mas eu fiquei sabendo que é doutor Warner e doutor Ali que vai fazer o júri. Então vamos. Vamos para o júri. Chega lá, começa o júri, doutor Ali começa a sustentação dele. Excelentíssimo senhor doutor juiz, excelentíssimo doutor Warren, quero agradecer, cumprimentar pelo profissionalismo, pela pessoa que é, dizer que Porteirinha está muito feliz com a sua vinda aqui, que nós estamos de braços abertos para receber Vossa Excelência, sou um admirador do seu trabalho, fica lá e tal. Aí termina a fala dele e vem eu, na defesa. Excelentíssimo senhor doutor juiz, excelentíssimo doutor Ali Mahmoud Fayez Ayubi, que saiu da Turquia para ser recebido de braços abertos por Porteirinha. Aí já tem jurado chorando, né? Aí, e tal, e não sei o quê, porque doutor Ali, e tal, que eu te amo, doutor Ali, e não sei o quê. Aí termina o júri, alguém fala assim, e aí, como é que foi o júri? Eu não gostei não foi legal não. Mas e o réu? Foi condenado, quantos anos? Não sei não, eu nem vi a sentença não, eu não gostei não, o júri estava muito sem graça, eu fui embora. Agora alguém chama você para ir no júri, e aí você vai no júri, e chega lá, começa a doutor Ali. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, o Ministério Público sente-se honrado em trabalhar sob a presidência de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor doutor Warren, advogado, a quem não dispenso maiores cumprimentos por não ter nenhum motivo para admirar o serviço que o senhor faz aqui hoje, de estar defendendo bandido, e tá... Meu amigo, você cutucou, você vai ter que ouvir. E aí eu volto, excelentíssimo senhor doutor juiz, não vou cumprimentar o Ministério Público, é o tipo de pessoa que eu não faço questão de cumprimentar, e pá, e o pau quebra. Aí vem doutor Ali na réplica, educação é um dever que se impõe, doutor. Eu o respeito também, o senhor podia tomar conta da sua turma que eu tomo da minha. E o pau quebra, e pá, e não sei o quê. Aí sai a sentença, o réu foi absolvido. Para a sociedade isso é terrível, se o réu fosse culpado, né? O réu foi absolvido, alguém sai lá fora, e aí como é que foi o júri? Menina, você perdeu. Você tinha que ver, foi o melhor júri da minha vida. Mas sabe por quê? Eu estou mentindo ou isso é verdade? Mas sabe por quê? Porque a gente gosta do embate, a gente gosta da arena, é da luta, é da guerra.
Se você quer ser advogado criminalista, tribuno de júri, aprenda a guerrear. Cuidado, o melhor guerrilheiro é aquele que aprende a respeitar o inimigo. Nunca deixem de ler, se quer ser advogado criminalista, A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Você precisa respeitar o inimigo. Para ser um bom combatente, aprenda a respeitar o adversário. Nunca subestime o adversário. A advocacia criminal espera vocês de braços abertos como pessoas éticas, compromissadas com sua honra, com seus princípios cristãos, com seus princípios familiares, mas, sobretudo, compromissado com a vocação de defender todo e qualquer cidadão que estiver sendo acusado pelo Estado. Nós somos inimigos do Estado. Isso é a missão da advocacia criminal. Eu agradeço muito a atenção de vocês e o convite. Peço um minutinho e vou pedir o professor, que já me sinalizou que meu tempo já esgotou, mas eu queria só 5 minutinhos para fazer uma dinâmica com a turma. Posso, professor? Fazer uma dinâmica? Cadê o papel, Bruno? Todo mundo já está com a folha de papel aí? Eu gostaria de uma folha de papel, se possível, aquela que vocês não anotaram nada. Aí levanta a mão para mim, quem já está com a folha de papel, para eu ter uma ideia. Beleza. Está todo mundo distribuído já, né? Beleza. Eu vou pedir agora o pessoal da produção da filmagem, para que faça a tomada daqui para lá. Você vai precisar das 2 mãos livres, com essa folha de papel. E eu gostaria que a turma aqui da frente participasse também, que dê as folhas. Entrega para a gente aqui, por favor. Para todos aqui da frente. Está faltando papel aqui. Vamos lá, quem é que vai trazer para nós aqui? Isso, meu anjo, muito obrigado, viu? Tira uma folha e passa para os outros aí. Qual a reflexão que eu quero fazer com vocês hoje? É o meu recado final. É o meu conselho, se é que eu posso dizer assim, para vocês que estão nos períodos iniciais do curso. Vocês, nos períodos iniciais do curso, representam essa folha em branco. Mas tem gente aqui que já formou. Então vamos colocar essa folha representando o início da sua vida, o início do seu sonho profissional, o início da sua trajetória profissional. Nós temos colegas aqui que sonham com cargo público, são concurseiros. Essa folha em branco significa o início de qualquer missão que você quiser. Seja o curso de direito, seja a sua vida familiar, seja a sua profissão, seja os seus sonhos. Mas é a folha que Deus te dá todos os dias, para você escrever o que você quiser nela. Todos os dias você levanta e recebe de Deus essa folha, para escrever nela o que você quiser. Mas cuidado, você não vai poder apagar depois. E lá na frente, quando você abrir o livro da sua vida e vasculhar as folhas que ficaram para trás, queira ter orgulho de tudo que há em cada uma das folhas. Então, antes de escrever, pense se isso vai te dar algum orgulho no futuro. Sabem por quê? Porque nessa trajetória de escrever, vai acontecer um fenômeno maravilhoso na vida de vocês. Hipoteticamente, nós não tivéssemos aqui nenhum circulador de ar e aqui tivesse um calor insuportável, vamos usar essa folha para ventilar um pouco e gerar um pouco de ar. Vamos, todo mundo. A folha aberta. Vamos, todo mundo, a folha aberta. Até que dá um ventinho, não dá? Mas esse barulho incomoda. Incomoda muito. Não daria para eu ficar aqui 1 hora palestrando, não sei fazendo esse barulhão todo aí não. Esse barulho é o mesmo barulho de quem começa qualquer jornada, e os alunos em períodos iniciais do curso de Direito. É o barulho típico de quem é vazio, de quem não tem nada para dar. Essa folha está em branco. Ela não tem nada. Por isso que ela é barulhenta. Por isso que ela provoca barulho. Porque é típico de carroça vazia. Aquilo que é vazio, que não tem conteúdo, barulha muito, fala demais. Ouve menos e fala muito. É a folha em branco. Mas se essa folha é a folha que Deus nos deu para escrever a nossa vida,
nós vamos escrevendo e essa folha vai sendo amassada, essa folha vai sendo sofrida. E eu peço a vocês que vão amassando as folhas, porque é assim que a vida vai fazer com vocês. Vão amassando, vão amassando. Mas tem hora no curso de direito, tem hora que em busca de nossos sonhos, nos amassam tanto que dá vontade de desistir. Tem hora que as circunstâncias nos amassam tanto que nós pensamos que somos completamente incapazes de ser útil para qualquer coisa. Isso acontece com quem está na faculdade, acontece com quem está na advocacia criminal e de repente para de acreditar na advocacia, acontece com quem está no Ministério Público e para de acreditar no Ministério Público. Eu estou cansado de enxugar gelo, o crime vai me amassando, e eu trabalho e parece que nada dá resultado. Isso acontece na vida do concurseiro, que estuda, e vai chegando um ponto e ele começa a se sentir tão pequeno, cara, tão amassado, porque essa folha foi tão usada, tão surrada, ela foi escrita, ela foi rabiscada, ela foi amassada. Tem algumas provas espirituais que entram na nossa vida que a gente se sente, parece que vai nos rasgar, mas Deus não vai deixar. E aí você tem que acreditar que não importa o quanto você foi amassado, não importa o quanto tudo te amassou, não importa o quanto a sua aparência demonstra alguém que foi amassado pela vida, pelas circunstâncias, por tudo que tem acontecido. Não importa. O fato é que agora, quando for para combater o calor, você é mais eficiente e menos barulhento. Porque você tem conhecimento. E quem tem conhecimento barulha pouco e produz muito. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima oportunidade.